Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do Livro dos Médiuns. Hoje entraremos no capítulo 5º, então já pegue seu livro, se você quer acompanhar, pegue um caderninho para você fazer anotações e vamos para o vídeo. Entraremos hoje no capítulo 5º, tá? Que são manifestações físicas espontâneas, tá? Então aqui a gente começa falando, né, sobre ruídos, barulhos e perturbações, arremesso de objetos, fenômenos de transporte. Ruídos, barulhos e perturbações, tá? A gente vai dar uma pulada, tá? No item, a gente vai sair do item 82 e ir lá pro item 85, tá bom? Então, quem tá acompanhando com o livro, item 85. Vamos lá. Já dissemos que as manifestações físicas têm por finalidade chamar a nossa atenção sobre alguma coisa e de nos convencer da presença de uma força superior ao homem. Espíritos elevados não se ocupam dessa espécie de manifestações. Isso a gente já viu, tá, gente, nos episódios anteriores. Se você caiu de paraquedas aqui, estamos fazendo uma série de vídeos sobre o Livro dos Médiuns, então eu recomendo que você volte e assista, né, desde o primeiro episódio até o de hoje. Então a gente já viu que as manifestações físicas elas não são à toa, né? Então é óbvio que quando um espírito faz aquilo, né, faz um toque-toque na mesa, enfim, quebra, é para mostrar que tem alguma coisa ali. É claro que existem espíritos, né, que fazem isso só para assustar, só para dar medo, né? Existem sim, a gente vai ver isso também, tá? Mas né, tem alguns espíritos que fazem isso para mostrar, para convencer de uma presença que está ali, né? E espíritos elevados não se ocupam dessa espécie de manifestações, tá? Aqui ele tá bem claro. Serve-se de espíritos inferiores para produzi-las. Até porque para o espírito inferior é mais fácil, né, estar aqui na energia da matéria grosseira, né? Uma vez que a finalidade foi atingida, a manifestação material cessa, porque não é mais necessária. Então, quando a pessoa, o espírito atinge, né, o que ele queria, ele consegue o que ele queria, né? No caso aqui, a finalidade atingida, a manifestação para. Então a gente vê muito isso, né? O espírito, às vezes, tem até espíritos inferiores, assombram, né, a casa, por exemplo, quebram janelas, abrem e fecham portas. Aí quando a família se muda de medo, o espírito para e aí nunca mais acontece nada daquilo. Então a gente vê vários casos assim. E aí Kardec, eu achei muito legal que ele vai trazer uma história que aconteceu com ele. Então vamos lá, a partir do item 86, ele fala aqui, né? Há muitos anos, no começo dos meus estudos sobre o espiritismo, estando um dia ocupado com o trabalho sobre certo assunto, golpes se fizeram ouvir em torno de mim durante 4 horas seguidas. Ou seja, ele escutou barulhos durante 4 horas seguidas. Eu acho que a maioria das pessoas iam ficar irritadas e não ia gostar, mas Kardec ficou lá firme. E ele fala aqui, era a primeira vez que tal coisa acontecia. Constatei que não tinham nenhuma causa acidental. Uma outra coisa muito importante que a gente tem que fazer. Antes de a gente falar que é um espírito que tá ali batendo, que tá abrindo porta de janela, ou quebrando, ou fazendo qualquer coisa, a gente tem que ver se não tem nenhuma causa acidental mesmo, né? Às vezes é um bicho, às vezes é alguma outra pessoa fazendo barulho, né? Às vezes é alguma coisa que a gente ainda não viu, né? Mas temos que sempre ser céticos nessa parte, de buscar a causa, e se não tiver mesmo, aí sim pode ser um espírito, né? Kardec sempre foi muito assim, né? Por isso que é Kardec. No momento, não consegui saber mais. Eu tinha nessa época a ocasião de ver frequentemente um excelente médium escrevente, ou seja, né, ele passou esse dia, né, dessas 4 horas de pancadas, e aí um dia ele foi ver um médium que ele tinha acesso, que era um escrevente, ou seja, que era um médium que psicografava, né? E aí ele falou aqui, ó. No dia seguinte, perguntei ao espírito que se comunicava por seu intermédio sobre a causa desses golpes. Era seu espírito familiar que queria lhe falar. Respondeu-me. E o que queria me dizer? A resposta. Pode perguntar-lhe você mesmo, porque ele está aqui. Tendo interrogado esse espírito, ele fez conhecer sobre um nome alegórico. Soube depois por outros espíritos que ele pertencia a uma ordem muito elevada e representou na Terra um papel muito importante. Assinalou-me erros no meu trabalho, indicando-me linhas onde se encontravam, deu-me úteis e sábios conselhos, disse que estaria sempre comigo e atenderia ao meu chamado todas as vezes que eu quisesse interrogá-lo. Depois disso, esse espírito nunca mais me deixou.
Ou seja, era um espírito amigo, era um espírito parceiro de Kardec que estava ali com ele, que queria, né, provar que ele estava ali, mostrar que ele estava ali, e através de querer provar e mostrar, ele fez esses ruídos durante essas 4 horas. E Kardec foi descobrir isso no dia seguinte através desse médium, né, que psicografou essa carta, né, com eles conversando, né, esse médium fazia a mediação entre o Kardec e esse espírito, tá? Me deu muitas provas de sua superioridade e sua intervenção benfazeja e eficaz. Ajudou-me nos assuntos da vida material, como na das coisas da metafísicas. Então, uma outra coisa que a gente tem que sempre ver, a gente vai ver isso durante o livro dos médiuns também. Sempre veja o conteúdo da mensagem. É muito fácil um espírito falar que é elevado, que é evoluído. Só que se o conteúdo da mensagem não estiver de acordo com os ideais corretos de Jesus, com os ideais corretos de Deus, né, com as leis divinas, fique com uma pulguinha atrás da orelha, porque esse espírito pode estar tentando te enganar. Então é muito importante a gente sempre pensar isso, né? Desde nossa conversa, os golpes cessaram. O que ele queria com o efeito? Entrar em comunicação regular comigo. Por isso queria me avisar. Então foi por isso que aconteceu essas pancadas. Então essas 4 horas que Kardec escutou foi porque o espírito queria chamar a atenção dele, queria que ele visse, que ele fosse atrás, e ele foi atrás, né? E ele descobriu que de fato ele queria entrar em comunicação com Kardec. E depois disso virou, né, um parceirão de Kardec, ajudou ele em várias coisas, sempre buscando auxiliar e ajudar, tá? Aí agora aqui no item 87 a gente continua. As manifestações espontâneas não se limitam a ruídos e batidas. Então elas não são só ruídos e batidas, tá? E a gente já viu isso também nos capítulos anteriores. Móveis e objetos diversos são revirados, projéteis de toda espécie são lançados fora, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, vidraças são quebradas, o que não pode ser apenas uma ilusão. Então, essa ideia de ilusão, né, de coisa da imaginação, não tem como, né? E aí que surgiram as famosas casas mal assombradas, né? Por conta de justamente essas manifestações físicas, né, que antigamente era mais comum, né? Hoje a gente vê que diminuiu um pouco, mas ainda tem. Que os espíritos estavam ali e queriam mostrar, queriam assustar, enfim, tinham N motivos. E aí foi criando esses mitos de casas mal assombradas. A gente sempre tem alguma história, todo mundo que eu conheci tem alguma história de casa mal assombrada, né, de barulho, de porta abrindo e fechando, sem nenhum motivo. E é óbvio que a gente sabe o motivo, né? Inclusive, Kardec ele fala aqui, ó, manifestações desse gênero não são nem raras nem novas, porque isso acontece desde os princípios, dos primórdios da humanidade. O medo, sem dúvida, exagerou os fatos que, passando de boca em boca, tomaram proporções gigantescamente ridículas. Então, de fato, a gente escuta, galera, eu cresci escutando histórias de casa mal assombrada, de lugares mal assombrados, de assombrações. A gente vai passando isso de geração para geração. Então, ele mesmo falou, sem dúvida, exagerou os fatos. Uma coisa que era desse tamanhinho foi criando e ficando maior, né? E tomaram proporções ridículas, ele fala aqui. E aí, olha só que legal, né? Kardec fala aqui. O meio mais seguro de prevenir os inconvenientes que possam ter, pois não podem impedi-los, né? Se você não pode impedir um fato, o que você pode saber é conhecer a verdade. Olha, ele deixa bem claro. As coisas mais simples se tornam assustadoras quando a causa é desconhecida. E é verdade, quando a gente não tem conhecimento daquilo, aquilo nos assusta, né? Então eu, por exemplo, antes de conhecer o espiritismo, muitas coisas do meu dia a dia, da minha vida, me assustavam. Por exemplo, a desigualdade social. Era uma coisa que me assustava muito, porque eu não conseguia entender o porquê que aquilo acontecia. Para mim não entrava na minha cabeça que Deus, sendo justo, né, tinha tanta desigualdade social no mundo, né? E quando eu conheci o espiritismo, me deu essa resposta. Então ficou conhecida, né? Acendeu a minha luzinha e eu descobri a verdade. E aí, com isso, eu fiquei em paz. Agora eu entendo do que tudo acontece, né? O porquê que acontece, né? E que é necessário para a nossa própria evolução mesmo. Então, mais uma vez ele falando aqui, né? Conhecer a verdade, então às vezes, antigamente, eu tinha medo, né? De ruídos, de barulhos, de toque-toque. Hoje em dia, eu nem me importo.
Porque eu sei o que acontece, eu sei o que é, sabe? Então, de fato, galera, o mais seguro é prevenir os inconvenientes sabendo a verdade e podendo passar essa verdade adiante. Não é legal você saber disso, que tudo que a gente está estudando, e vocês podem explicar para as outras pessoas, se alguém vier e começar a comentar sobre isso? É muito legal, né? Tem que ser passado adiante, inclusive, pra gente quebrar essa ideia de casa mal assombrada, de coisas que as leis não explicam, que está fora, né? Está sobre as leis da natureza, que vimos isso no capítulo 2. Tudo está dentro da natureza, só que são leis desconhecidas para nós, né? Mas não quer dizer que são sobrenaturais, estão dentro das leis das naturezas, né? Então é isso, galera. Hoje ficamos por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixem o like, o comentário, compartilhem esse vídeo e eu aguardo vocês até semana que vem. Tchau!